Oi, bem-vindos ao Sociologia para Enem. No vídeo de hoje falaremos sobre o conceito de sociedade civil. E ao final do vídeo teremos a resolução de uma questão do Enem. Preparados? Então vamos lá! A sociedade civil. Neste vídeo, discutiremos vários aspectos da política moderna, que não se confundem com o Estado, com o governo, com o monopólio da violência legítima. Não falaremos de partidos, que buscam conquistar o poder do Estado, ou das relações entre Estados, que caracterizam a diplomacia internacional. Nosso foco será outro: a sociedade civil. A sociedade civil compreende o conjunto das associações, movimentos, universidades, entidades de classe, instituições religiosas e científicas, que não fazem parte do Estado no sentido weberiano, isto é, o Estado como coerção, como violência, mas que influenciam decisivamente a vida política. Diversos autores, de diferentes tradições políticas e teóricas, perceberam a importância da sociedade civil, embora nem sempre usassem essa expressão. Por exemplo, no século XIX, Alex de Tocqueville, 1805 a 1859, notou a grande importância que as associações de cidadãos tinham no funcionamento da sociedade. O trabalho de Tocqueville é uma das inspirações da reflexão de Robert Putnam, que vimos no vídeo anterior. O conceito ganhou importância no século XX, quando foi formulado por Antônio Gramsci, que também já vimos no canal. Gramsci foi o maior teórico marxista da política. Sua preocupação principal era entender como o poder, na sociedade moderna, não estava concentrado apenas no Estado, como Weber entendia, isto é, como o monopólio da violência legítima. Gramsci foi um dos autores que melhor percebeu que os acontecimentos da sociedade civil podem ser tão ou mais decisivos quanto o que acontece nas eleições, no Congresso Nacional, na Presidência da República, no Exército, na administração pública, enfim, no que normalmente consideramos o Estado. Afinal, a política não é apenas a luta para saber quem serão os governantes, é também a luta para definir em que direção irá a sociedade. Cada grupo dentro da sociedade tem uma posição sobre isso. Que leis devem ser alteradas, que grupos devem ser favorecidos, que ideias devem prevalecer, etc. Em outras palavras, cada grupo tem uma ideia de como a sociedade deve ser. E é justamente por isso que tentam conquistar o poder político. Como vimos em vídeos anteriores, o Estado no sentido weberiano, de monopólio da violência legítima, seria apenas um dos pontos em disputa na luta política. É perfeitamente possível, na sociedade moderna, que um grupo conquiste o Estado, mas que tenha, de fato, muito pouco poder. Por exemplo, se quem ganhou as eleições não for capaz de fazer alianças com as classes sociais, partidos e movimentos sociais poderosos, poderá encontrar dificuldades para governar. Note que, da mesma forma que um grupo pode conquistar o Estado, sem por isso se tornar muito poderoso, outros grupos podem ser muito poderosos sem nunca conquistar. Por exemplo, a Presidência da República. Basta que sejam capazes de influenciar o debate de ideias, ou liderar classes sociais e outros grupos importantes. Se quiserem fazê-lo, acabarão forçando o governante a levar seu ponto de vista em conta. Além disso, para Gramsci, as disputas entre valores e os debates de ideias seriam fundamentais para determinar quem vai liderar o projeto que será seguido em uma sociedade. Isto é, para determinar quem terá hegemonia. Por esse motivo, as instituições em que os valores são discutidos e as ideias debatidas são muito mais importantes para o estudo da política moderna. As universidades, as igrejas, os meios de comunicação, a arte não são feitos apenas para fazer política, mas as ideias que produzem podem ter profundos efeitos políticos, pois influenciam os valores e as preferências das pessoas. Desta forma, influenciam o que os governados exigirão dos governantes. O mérito de Gramsci foi enfatizar como o que acontece na sociedade civil é decisivo para a vida social e para o que acontece no Estado, no sentido weberiano do termo.
O conceito de sociedade civil foi retomado por autores influenciados pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, que também já foi mencionado em vídeos anteriores. Andrei Arato e Jan Cohen, entre outros, enfatizaram que a sociedade civil seria um lugar onde os cidadãos podem discutir seus problemas comuns com alguma liberdade diante do dinheiro e do poder. Essa liberdade nunca seria total. Os ricos e os poderosos sempre conseguiriam encontrar maneiras de influenciar as decisões a seu favor. Mas quanto melhor funcionar a democracia, quanto mais os cidadãos permanecerem atentos e participativos, mais haverá espaço para uma discussão verdadeiramente pública. Você já pensou nisso? Muitas vezes reclamamos que os políticos têm uma ideia inteiramente errada do que deve ser feito, quando propostas que acreditamos são derrotadas em eleições. Reclamamos também de nossos concidadãos, que não enxergam o lado bom delas. Mas sempre é bom perguntar: não terá faltado da nossa parte uma maior participação na discussão pública? Mesmo se um político que concorda conosco ganhasse a eleição, ele teria muita dificuldade em implementar um programa que não contasse com nenhum apoio popular. Na imagem acima, um ato religioso realizado em São Paulo em 1975, após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura militar brasileira. Esse protesto reuniu líderes de várias religiões, bem como membros de entidades da sociedade civil. Com esse ato, a sociedade civil brasileira minou a legitimidade do regime ditatorial e contribuiu para a volta da democracia. Ok, vamos à questão. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo da construção democrática. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática, porque: alternativa A, determina o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Alternativa B, aumenta o clima de tensão na sociedade civil. Alternativa C, pressiona o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Alternativa D, privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Alternativa E, pressionam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Ok, como vocês perceberam, a alternativa correta é a C. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, os movimentos sociais não existem para criar tensões no seio da sociedade. Muito pelo contrário, eles existem para fortalecer a democracia, para pressionar o governo para atender demandas populares. Ou seja, à medida que a sociedade civil se organiza, as instituições são fortalecidas. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado do vídeo, contribua com o canal, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!